Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, em Jonas. Vamos falar sobre Jonas. As crianças vão ficar aí hoje? Vão, né? Vamos falar sobre Jonas? As crianças gostam dessa história de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 5 a 17. Na semana passada pregamos com o título com Jonas no barco, tudo vai mal, né? E vamos continuar um pouquinho ainda na tempestade causada por um desobediente. Jonas capítulo 1, versículo 5 a 17. O problema é achar, né? Foi? Que beleza. Achou, Bia? Achou? Rapaz, estão boa de Bíblia. Tem os adultos aí perdidos, hein? Já tá na... Bia tá até com o mapa aí do mar Mediterrâneo, a rota da fuga de Jonas, tudo direitinho ali, ó. Diz assim, queridos: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isto que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizestes o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco individualmente, para a tua glória, nessa manhã, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, Jonas está numa rota de fuga, como vimos na última mensagem. Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. Deus manda ele para o leste e ele vai para o oeste. Consequentemente, ele enfrenta o quê? Muitos problemas. Pois o texto diz que Deus mandou ao mar um forte vento e uma terrível tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se ao meio, por conta da tempestade, da carga, e a principal carga indesejada do navio era Jonas, por incrível que pareça. Agora, o que os marinheiros fizeram em meio a essa terrível tempestade? Quais foram as atitudes desses marinheiros ímpios? Primeiro,
eles temeram. Versículo 5, parte A. Então temeram os marinheiros. Outra versão diz que eles ficaram aterrorizados ou cheios de medo. Irmãos, esses homens eram navegadores experientes. Segundo alguns historiadores, eles eram fenícios, acostumados a vendavais. Não foi a primeira tempestade que eles enfrentaram. Eles cruzavam constantemente o mar Mediterrâneo. Experimentaram várias tempestades. Mas eles notaram que esse temporal era diferente de tudo que eles já haviam experimentado antes. Eles reconheceram que a tempestade ali era de ordem sobrenatural. Não era normal. Aquela não era mais uma tempestade. Aí eu faço a pergunta: será que, assim como aqueles marinheiros, temos a sensibilidade de reconhecer que algumas tempestades que enfrentamos na vida não são de ordem natural? São atípicas. Algumas tempestades que enfrentamos não são antinaturais. Aqueles marinheiros reconheceram isso. E o resultado foi que eles temeram excessivamente. Eles viram a morte face a face. Irmãos, tempestade é sinônimo de problema. Tempestade é sinônimo de aflição, angústia, sofrimento, doença. Tudo isso é símbolo de tempestade. Quando vemos uma tempestade daquelas que geralmente tem em janeiro, nós identificamos com os problemas da vida, com os vendavais que muitas vezes nos alcançam. E não tem como negar que as tempestades da vida, elas alcançam a todos. Quando acontece uma catástrofe, não é só o ímpio que sofre, todos padecem. Ateus, crentes, justos, ímpios, pobres e ricos, crianças, jovens, adultos, idosos, todos enfrentam as tempestades da vida. Porém, a grande dificuldade é saber se o que estamos enfrentando são problemas do cotidiano ou são tempestades enviadas por Deus ou talvez do diabo, porque ele envia tempestade também. Jesus, quando estava atravessando o mar da Galileia, indo em direção a Gadara para libertar o endemoniado, ali houve uma grande tempestade. Jesus repreendeu aquela tempestade. E alguns estudiosos chegam a dizer que aquela tempestade foi de ordem maligna. O diabo querendo frustrar os planos de Jesus chegar até o outro lado para libertar um homem que tinha uma legião de demônios. Mas há tempestades que são causadas pelo próprio Deus para nos despertar, como foi o caso de Jonas aqui. Agora, será que a tempestade que eu estou enfrentando não é por minha causa? Será que eu não sou o culpado? Será que o problema que bateu a minha porta não é consequência de algum pecado específico que eu estou praticando, assim como foi Jonas, na desobediência? Temos que nos questionar na hora da tempestade. Qual é o motivo? Qual a razão? Por qual causa? Irmãos, teve um homem na Bíblia que ficou 38 anos paralítico por conta de um pecado específico que não sabemos qual foi, a Bíblia não relata. Depois, dever de casa, João 5, leiam. Jesus o curou instantaneamente e depois o encontrou no templo e disse o seguinte para ele, lá em João 5,14: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que poderia ser pior do que ficar 38 anos paralítico, na beira de um tanque de Betesda, esperando o movimento das águas ali? Ou seja, esse homem enfrentou uma tempestade terrível por 38 anos por ter cometido algum tipo de pecado. Aqui nós vemos Jonas no olho do furacão, por causa do seu pecado de desobediência. Adão e Eva enfrentaram tempestades também, foram expulsos do paraíso por desobediência. Eles desobedeceram ao único mandamento que receberam: não comam, e comeram. O rei Manassés é um outro tipo
Ou outro exemplo de alguém que enfrentou grandes tempestades na vida por causa de seus pecados. Se você não ler, leia depois a história dele. Ele era idólatra, ele era um homem assassino, feiticeiro, necromante, bruxo. Um homem perverso, maligno. Por causa de seus pecados, Deus enviou uma grande tempestade de problemas na vida dele. Ele foi levado cativo para a Babilônia com ganchos no nariz. O salário do pecado é a morte, tem consequências. E ele ficou lá na Babilônia, comeu o pão que o diabo amassou, como diz o ditado. Comeu o pão que o diabo amassou, por ter se envolvido com tanta porcaria. Porém, em meio à sua angústia, em meio ao seu sofrimento, em meio ao turbilhão de problemas, ele se arrependeu. Ele buscou a face de Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Quando ele estava lá em aperto na Babilônia, Manassés se arrependeu de seus pecados. E Deus, que é misericordioso, o trouxe novamente para Israel e colocou ele novamente no trono. No entanto, alguns enfrentam as mais terríveis tempestades da vida, não por estar em pecado, mas por estar no centro da vontade de Deus. Foi a ênfase da última mensagem. Por exemplo, Jó passou por grandes tempestades. Lembram? Ele perdeu todo o seu dinheiro, era o homem mais rico do Oriente, perdeu a sua saúde, perdeu 10 filhos em um só dia. No entanto, ele era um homem íntegro, justo e que se desviava do mal. E o próprio Deus testificou isso de Jó. Então ele estava passando por tempestade, não como Jonas, mas por fazer a vontade de Deus. Ali houve a permissão do Senhor. Ou seja, queridos, nem toda tempestade que enfrentamos é consequência de algum pecado específico. Agora, não tem como negar que o vento, a tempestade, os problemas assolam a todos, como já disse anteriormente. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ou não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Como podemos perceber aqui, as aflições desta vida vêm tanto para aqueles que buscam agradar a Deus, como também para aqueles que vivem em rebeldia para com o Senhor, que se mantêm rebelde a Deus. Ou seja, todos são atingidos por tempestades e adversidades. A diferença aqui entre esses dois grupos é a base onde cada um constrói a sua casa. Aquele que pratica e aquele que não pratica. Aquele que pratica aquilo que Jesus ensinou ou que não pratica. Portanto, os marinheiros reconheceram aqui que aquela tempestade era de ordem sobrenatural. Não era algo comum. E, portanto, temeram. Tiveram medo. Ficaram apavorados. Depois de temer, eles clamaram aos seus deuses. Olha versículo 5, parte B. E clamavam cada um ao seu Deus. Aqueles marinheiros estão em pânico e clamam aos seus deuses pedindo socorro. Eles eram pagãos, mas na hora da tempestade, até pagão e ateu ora a qualquer entidade para se ver livre do mal. Tem uma frase que diz que quando o pitbull se solta, até ateu vira crente e passa a buscar Deus. Sérgio Sacani, né, é um geofísico muito conhecido nas redes sociais, é ateu, gosto de ouvir ele, é ateu, é sincero, não é, né, aquele ateu, esqueci o nome, que tenta convencer os outros do seu ateísmo, mas ele não vê lógica na existência de Deus. Mas ele diz que toda vez que entra no avião, faz o sinal da cruz. Ele fala assim: eu não acredito nessas coisas não, mas vai que Deus me livra de alguma coisa. Então, na hora do desespero, na hora da angústia,
Na hora do medo, até ateu crer. Sendo assim, na hora do sufoco, os mais endurecidos invocam a Deus, como foi o caso daqueles marinheiros. Tudo pagão, mas viram a coisa feia, filho. Clamaram. Quando a pessoa está face a face com a morte, esquece de seu ateísmo. E geralmente, claro que não é uma regra, mas geralmente passam a clamar a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O interessante é que Jonas está fugindo de Deus. Aqui, ele não quer orar. E justamente cai no navio em que todos estão numa fervente oração. Todos estão clamando seus deuses. E Jonas está fugindo de Deus. Vai para o porão do navio. Ele não participa da oração ali. Todos estão orando, os ímpios. E ele faz o quê? Vai lá para o convés, vai lá para a cama, vai dormir. E nós temos orado ou dormido na hora da tempestade? Eis a pergunta. Na hora da angústia, da aflição, nós nos calamos ou clamamos? O salmista, lá no Salmo 120, versículo 1, ele disse o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Na tua angústia, meu amado, clame a Deus, invoque ao Rei dos Reis, aquele que pode te tirar da tempestade, te mostrar o motivo da tempestade, o porquê tudo isso está acontecendo em sua vida. Depois do temor e do clamor, os marinheiros aliviaram o navio. Olha que interessante, versículo 5, parte B ainda. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso. Veja que situação. Eles estão quase morrendo. A viagem atrasou. E ainda tiveram um grande prejuízo financeiro, pois tiveram que jogar a carga fora. Tudo isso porque Jonas estava em pecado, fugindo de Deus. Não é isso? Irmãos, o crente que foge de Deus, ele cria problemas para si mesmo e para os outros. Ficar perto de crente desobediente é um perigo, te dá prejuízo. O crente fora da vontade de Deus espalha graves prejuízos por onde quer que ele vá. Sendo assim, os marinheiros jogaram a carga no mar, mas o desobediente estava ainda no navio. A principal carga que deveria ser expelida ainda estava no barco, e era o Jonas. Enquanto Jonas permanecer em nosso navio, queridos, a tempestade vai continuar. Sabia? Enquanto a desobediência estiver em nosso coração, a tempestade vai prevalecer. Enquanto o pecado não for jogado fora ou abandonado, os ventos da angústia e as tempestades dos problemas vão assolar o nosso navio, ou seja, a nossa vida. Irmãos, se ao andarmos em obediência, já passamos por muitas dificuldades e problemas, imagine na desobediência. Andando em comunhão com Deus, já enfrentamos desafios os mais variados, financeiros, familiares, profissionais e tempestades até pessoais. Imaginem na contramão da vontade de Deus. A situação fica pior. Se você está no olho do furacão, mas tem plena convicção de que está em comunhão com o Senhor, Ele está com você. Agora, estando no olho do furacão, longe do Senhor, e não querendo buscar a Deus, não querendo orar, a situação se complica. O apóstolo Paulo estava no furacão. Eu preguei semana passada, se não me engano, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estava numa prisão romana, abandonado por todos, no corredor da morte. Mas mesmo assim ele estava na fé, abandonado pelos homens, mas não por Deus. Quarto, os marinheiros despertaram Jonas do profundo sono. Olha no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Que vergonha! Que vergonha! Um
pagão ter de chamar um profeta de Deus para orar. Foi o que aconteceu aqui. Todos pagãos. Jonas, o único crente do navio, que devia estar orando, está dormindo. Vergonhoso. Queridos, como que o muçulmano, o islâmico, com seus 5 períodos diários de oração, nos deixa envergonhados, com a cara no chão? São rigorosos, são zelosos. Bate o horário, pode estar em qualquer lugar. Pode estar na Avenida Paulista. Ele se ajoelha e ora a Alá. Temor. Irmãos, guardem isso. Quando uma pessoa está em desobediência a Deus, a primeira coisa que morre em sua vida é a oração. Como foi com Jonas? A primeira coisa que morre é a oração. E o mais interessante é que Jonas era o único homem daquele navio que podia fazer uma oração de verdade ao Deus verdadeiro, mas se calou. Ele conhecia o Deus verdadeiro, ao passo que os marinheiros aqui eram todos idólatras e adoradores de falsos deuses. Porém, em vez de Jonas orar, ele dormiu. Em vez de clamar, se omitiu. Em vez de se arrepender de seus pecados, Jonas dormiu o sono da indolência. Que não sejamos discípulos de Jonas, em nome de Jesus. Quinto, os marinheiros tiraram sortes para descobrir quem era o culpado da tempestade. Isso é interessante. Versículo 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Mas não sabemos quantas pessoas haviam naquele navio em que Jonas estava, mas pelo porte, alguns estudiosos calculam que entre 100 a 120 pessoas estavam naquela tripulação, estavam naquele navio. E dentre as 100, provavelmente havia cometido algum tipo de crime, segundo a crença deles. Isso porque havia essa crença antiga entre os marinheiros que dizia: um criminoso no navio pode colocar em risco toda a tripulação. Foi aí que chegaram à conclusão que entre eles havia um culpado. Havia alguém que havia cometido algum crime, alguma coisa errada. Sendo assim, lançaram sortes para descobrir o culpado. A sorte foi lançada e o azar foi de Jonas. Ele foi achado, o culpado foi achado. Irmãos, foi Deus quem controlou o movimento dos dados nas mãos calejadas dos marinheiros. Não sabemos se foi dados, né? Alguma coisa, eles lançaram sorte. Mas quem estava por trás da maneira com que foi feito ali a descoberta era a mão de Deus. Como já disse em mensagens passadas, o personagem principal desse livro não é Jonas, e muito menos o grande peixe, mas o personagem principal do livro de Jonas, quem é? É Deus, não é? Foi Deus quem ordenou Jonas a pregar em Nínive, não foi? Foi Deus que enviou o vento e a tempestade atrás de Jonas no mar Mediterrâneo. E agora é Deus que controla o movimento dos dados nas mãos dos marinheiros, para que Jonas fosse descoberto. O fujão, o causador de problemas. E a partir daqui, Jonas vai começar a descobrir que, mesmo no porão de navio, a mão de Deus pode alcançá-lo. Não tem como se fugir de Deus, querido. Não dá. Ele pensou que tinha praticado uma fuga perfeita, um crime perfeito. Mas mesmo no porão de navio, ele vai ver que não tem como se esconder do Senhor. O interessante é que o homem que devia ser uma bênção para o mundo, porque ele era um profeta, estava se tornando uma maldição por causa da sua insensibilidade, por causa da sua desobediência. Por outro lado, vemos o apóstolo Paulo, lembra? Sendo levado a Roma preso, também no navio, mas sua presença naquele navio foi a salvação de toda a tripulação e demais presos, 276 presos, se eu não me engano.
Paulo enfrentou também uma tempestade terrível, mas estava dentro da vontade de Deus. Estava indo para Roma para ser julgado, está diante do imperador, mas estava no centro da vontade de Deus. Isso nos revela, mais uma vez, que é possível enfrentar grandes dificuldades, estando no centro da vontade de Deus. Paulo, por onde foi, era bênção. Jonas, nesse contexto de desobediência, por onde ia, era uma maldição. O mesmo podemos dizer em relação até a uma igreja, saindo do lado pessoal para o congregacional, né? Se essa igreja não estar no centro da vontade de Deus, é uma desgraça para a sociedade. Se ela prega um outro evangelho e anuncia um outro Jesus, que não o evangelho da Bíblia e o Jesus da Bíblia, ela leva morte para as pessoas, em vez de vida. Uma igreja que se diz evangélica, mas que não prega o evangelho, está levando ao povo a morte, e não a vida eterna. Está levando destruição e frustração, e não uma mensagem de fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ser bíblicos, que possamos ser bênção para a glória de Deus. Portanto, já vimos aí a participação de Deus nessa história. Lembra? Ele é o agente da tempestade e do vento. Toda a natureza obedece a ele. Já vimos também a participação dos marinheiros e o que eles fizeram em meio à tempestade. Agora, queridos, qual a participação de Jonas em meio a esse caos? Qual é a parte principal de Jonas? Vamos ver. Primeiro, ele dormia o sono da indiferença. Jonas, porém, diz o texto em Jonas 1,5, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Os pagãos lutam pela vida, enquanto Jonas dorme o sono da morte. Os pagãos clamam, cada um ao seu Deus, enquanto Jonas tem uma mordaça na sua boca. Tem crentes que parecem Jonas, havia até na hora do culto, da oração. O pastor Alan costumava falar isso. Não, nós não somos budistas, não. O budista, sabe como que eles oram? Fica assim, Não, o crente ora, abre a boca, fala com Deus, concorda com a oração, se movimenta. Não somos Jonas, nem discípulos de Jonas. Certa vez Jesus dormiu numa tempestade, lembram? Mas a situação dele era de tranquilidade, pois ele era e é Senhor dos mares. Jonas, por outro lado, dorme por ser insensível, inconsequente, irresponsável. Essas são as características de Jonas. Irmãos, a melhor coisa que podemos fazer na hora da tempestade é orar. A melhor coisa que podemos fazer na hora da tempestade é clamar, buscar a face de Deus. Murmurar não vai adiantar. Blasfemar só vai piorar as coisas. Fazer de conta que nada está acontecendo só vai piorar a situação e intensificar a tempestade. É na oração que vamos identificar a causa da tempestade. Se ela é natural, se é Deus nos provando, se é o diabo nos atentando. É na oração. É orando que descobriremos se essa tempestade que enfrentamos ela é natural, do dia a dia, problemas do cotidiano, ou se tem a mão do capiroto, ou se é Deus nos corrigindo, né? A Bíblia diz que Deus corrige aquele quem ama, como o pai corrige o filho quem ama. Segundo, Jonas foi confrontado pelo ímpio. Olha aí versículos 6 e 8. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Que coisa feia! O crente ser confrontado pelo ímpio. Irmãos, é terrível quando o ímpio tem que acordar o crente para a realidade da vida. É lamentável quando o ímpio chama a atenção do crente e está dormindo em meio à tempestade. E isso acontece com mais frequência do que imaginamos.
Quando o ímpio, às vezes, tem princípios morais mais elevados que o próprio crente. Quando o ímpio fala para o crente, olha, crente não faz essas coisas não, hein? Isso é mais natural do que se imagina, queridos. Ainda mais no mundo que vivemos, de relativismo, onde tudo é natural. É proibido proibir. Aqui, o ímpio manda o crente orar, mas o crente só quer dormir. O capitão do navio diz a Jonas, clama a teu Deus, talvez assim, se Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nessas alturas do campeonato, Jonas não está nem um pouco interessado, queridos, em buscar a Deus, muito menos em evangelizar os pagãos. Não estava nem aí para o ímpio. Que morra, que se exploda. Estou nem aí. Irmãos, o crente em desobediência, ele é um péssimo evangelista. Péssimo. O crente desviado está em rota de colisão com Deus. O crente em pecado é um escândalo para o ímpio. O crente rebelde muitas vezes é confrontado e até repreendido pelo não crente, para vergonha nossa. O capitão do navio, que era ímpio, confrontou Jonas com 5 perguntas. Quais foram? Que ocupação é a sua? Por causa de quem nos sobreveio este mal? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Irmãos, eles queriam saber detalhes da vida do profeta Fujão. Afinal de contas, quando tiraram a sorte, ela caiu justamente naquele que estava dormindo e que não queria orar. Jonas deu uma resposta ao capitão do navio. Veja aí comigo, versículo 9 e 10. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ou seja, Jonas aqui era ortodoxo, mas não ortoprático. Ou seja, ele tinha uma teologia correta, mas uma vida errada. Conhecia Deus, mas vivia como um homenzinho torto. Ele disse aos marinheiros: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Veja que ironia, isso é irônico por demais. Ele diz que teme a Deus, mas desobedece a Deus. Jonas se parece com muitos de nós, que constantemente dizemos temer a Deus, mas o desobedecemos descaradamente. Afirmamos que Jesus é nosso Senhor, mas não guardamos a sua palavra e muito menos meditamos nela. Lembram do que Jesus disse certa feita? Foi como um desabafo. Ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? A teologia de Jonas estava divorciada da sua prática de vida. Ele cria numa coisa e vivia outra totalmente diferente. Ele tinha uma teologia correta na cabeça, e não é errado ter uma teologia correta na cabeça. O problema é quando a teologia, os conceitos corretos da Bíblia estão divorciados da nossa prática de vida, do nosso estilo de vida. Eu sou hebreu, disse Jonas, e temo ao Senhor, que fez os céus e a terra. Sou hebreu, sou o povo da aliança, temo ao Deus verdadeiro, mas estou fugindo dele, não quero obedecer ele não. Jonas era um homem com credo ortodoxo e com uma ética mesquinha. Portanto, Jonas se torna um homem contraditório quando confessa temer a Deus e ao mesmo tempo ousa desafiá-lo. A vida dele estava aqui em desarmonia com a sua crença. Ele era um teólogo que não orava, um pregador que não evangelizava e um profeta que não obedecia à voz de Deus. Que Deus nos guarde disso. Sempre oro sobre isso. Que Deus nos guarde, queridos, de possuir muito conhecimento acerca de Deus e ao mesmo tempo viver na prática do pecado, seja ele qual for. Que Deus nos guarde de vivermos
uma vida detestável a Deus, ao mesmo tempo conhecendo o Deus verdadeiro. Que sejamos tementes e obedientes a Deus. Terceiro, Jonas reconhece seu pecado. Olha aí comigo, versículo de número 11 e 12. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, esses homens estão desesperados. Eles sabem de quem é a culpa de toda aquela tragédia, e o culpado reconhece a culpa. Jonas, né? Jonas reconhece. Ele é um réu confesso. Ele diz o quê? Eu sei que foi por minha causa que sobreveio essa tempestade. Só que aqueles homens ímpios não sabem como resolver o problema. Então eles perguntam para Jonas: que te faremos nós para que se acalme o mar? Jonas responde: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que foi por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que era culpado. Ele não terceirizou o erro. Ele não culpou os assírios, não culpou os ninivitas, os israelitas, não culpou Deus. Ele assumiu o seu erro e disse: eu sou culpado por toda essa tragédia. Será que temos coragem de assumir as nossas culpas? Eu sou culpado. Eu sou réu, confesso. Eu pequei. Fazer como Davi no Salmo 51. Contra ti somente pequei. Ele não falou que a culpa era de Betseba, não culpou ninguém. Eu sou culpado. Eu errei. Ele assumiu o seu erro e disse: eu sou culpado. Queridos, quando o povo de Deus tem coragem de confessar que a culpa é sua, o mundo é transformado. A família é restaurada. Quando cada um assume a sua parte, as coisas ficam mais leves. Isso porque, em muitas ocasiões, nós somos culpados, mas infelizmente não reconhecemos. Assim como Jonas, precisamos ter coragem de confessar que parte, talvez, da culpa do caos que está no país, no Brasil, é nossa. Nós também temos parcela de culpa. Isso porque em muitas ocasiões temos sido uma igreja em fuga. Fugimos de Deus. Uma igreja em flagrante desobediência à sua missão. Uma igreja que ora menos do que muitos pagãos da sociedade brasileira. Esse dia eu estive na praia de Icaraí. Gente, uma multidão de pessoas de branco ali, oferecendo sacrifícios a deuses pagãos. Infelizmente, somos uma igreja que ora muito pouco, menos do que muitos pagãos da sociedade brasileira. Uma igreja menos sensível e bondosa diante do drama humano do que muitos idólatras da nação, que saem às noites para distribuir, às vezes, alimento. Enfim, muitas vezes temos sido mais parte do problema do que solução do problema, infelizmente. Provérbio 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados, Deus sempre se compadece dos contritos e quebrantados e arrependidos. Ele sempre perdoa aqueles que desejam uma mudança de vida, querem uma transformação, que confessam sua culpa e abandonam seus pecados. Agora, os marinheiros sabiam que Jonas era a causa da tempestade, sabiam o que fazer com Jonas, mas temiam a Deus. Falaram: não vamos matar esse homem, se a gente jogar, nós vamos ser assassinos. E eles insistiram em ficar com o desobediente no barquinho. Enquanto Jonas estiver no barco, a tempestade vai continuar. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Jonas disse: me lancem no mar, que a tempestade vai passar. Só que os marinheiros tentaram de várias formas salvar Jonas. Olha que interessante. O fato de os marinheiros terem, a princípio, rejeitado a oferta de Jonas e trabalhado com afinco ainda maior para salvar o navio,
é significativo, queridos. Eles eram pagãos, mas tinham temor a Deus, não queriam cometer um assassinato. Fizeram mais por Jonas do que Jonas estava disposto a fazer por eles. Nem orar Jonas foi capaz. Às vezes, pessoas que não são salvas envergonham os cristãos com a sua honestidade, com a sua compaixão, com o seu sacrifício. Não conhecem Deus, mas são compassivas. Isso foi louvável. Mas, por outro lado, existem tempestades em nossas vidas que só vão parar quando jogarmos Jonas fora, no mar. Amado, Jonas pode simbolizar muito bem o pecado que precisa ser jogado fora da nossa vida. Talvez seja um pecado secreto. Talvez seja um pecado de vício, de jogos, de videogame, que estejam prejudicando e roubando o nosso tempo, nos levando para o fundo. Talvez seja um namorado ímpio, que esteja te levando para o abismo. Talvez seja um pensamento de incredulidade que constantemente te assola a respeito de Deus, dúvidas a respeito de Jesus, dúvidas em relação à Bíblia. Eu não creio mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Dúvidas em relação ao Espírito Santo, dúvidas, pecados que precisam ser lançados fora. São tantos os Jonas que precisam ser lançados fora, que só mesmo o Espírito Santo para nos fazer lembrar de cada um deles. Finalmente, os marinheiros decidem se livrar de Jonas, mas antes eles oram com fervor ao Deus verdadeiro. Antes eles estavam clamando a vários deuses, lembram? Agora eles oram ao Senhor. Olha o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Que oração! Que zelo de um povo pagão! Que temor esses homens tiveram! Irmãos, esses pagãos eram mais espirituais do que Jonas. Mais espirituais do que Jonas. Os incrédulos muitas vezes agem de forma mais elevada do que o povo de Deus, para vergonha nossa. Aqueles que vivem sem a luz do Evangelho, muitas vezes demonstram mais zelo em suas crenças vãs do que os filhos de Deus, que têm a palavra, o Espírito Santo, para guiá-los a uma vida abundante, para vergonha nossa. É lamentável que os idólatras e seguidores de seitas heréticas sejam mais zelosos nas suas práticas religiosas do que aqueles que foram escolhidos, chamados, remidos e santificados por Deus. Isso nós vemos diante dos nossos olhos. Seitas, 7 horas da manhã está lá na porta do novo mercado, com a revistinha vendendo. Zelo. Concluindo, queridos, aqueles homens finalmente lançam Jonas ao mar. Versículo 15 e 16. E levantaram a Jonas, fizeram o que com ele? E o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com um grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Queridos, eu creio que Jonas não precisava ser lançado ao mar. Eu creio, assim. Ele até reconheceu que era o culpado, mas não há indícios de arrependimento nessa confissão dele. Eu sou culpado, mas não me arrependo do que eu fiz. Se ele tivesse se ajoelhado, confessado a Deus seus pecados, provavelmente a tempestade teria cessado. Mas ele não orou, não se arrependeu, não mudou de conduta. Muitas vezes sofremos as consequências de nossos pecados por adiar o arrependimento. Adiar. Ele adiou para se arrepender na barriga do grande peixe. Capítulo 2 que vamos ver. Adiou. Não precisava ter passado por aquilo. Muitas vezes somos lançados ao mar tempestuoso por não colocarmos a boca no pó e clamarmos a Deus, aquele que pode nos perdoar, nos levantar, nos purificar. Amados, o perdão de Deus não é algo automático, não, mas é consequência de um profundo quebrantamento, arrependimento e confissão. Jonas até reconheceu que era culpado por toda aquela tempestade, lembram? Mas ele não buscou o perdão por seus pecados. Para Jonas,
a única maneira da tempestade se acalmar seria ele ser lançado fora do barco. Me lancem. Eu não vou me suicidar, mas se vocês me jogarem, eu vou morrer e acabou. Não vou obedecer. Ele não queria, ele preferiria a morte do que ir para Nínive. Crente ruim, né? E depois de evitar ao máximo o conselho de Jonas, finalmente aqueles marinheiros entendem que só poderiam ser salvos se Jonas fosse jogado ao mar. Uma vida teria que ser sacrificada para que toda a tripulação fosse salva. Não é isso? Jonas é lançado e todos são salvos. O que isso nos lembra? Jonas aqui, pelo menos nesse episódio, nesse detalhe aqui, é um tipo de Cristo. Sabemos que Jonas não morreu ao ser lançado no mar, mas Jesus teve que ser literalmente sacrificado para que fôssemos salvos. E glória a Deus por isso. Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor, levando sobre o seu corpo os nossos pecados, encravando na cruz a nossa dívida e comprando na cruz a nossa eterna salvação. Assim que Jonas é lançado para fora do barco, o que acontece? A tempestade cessa, a calmaria chega e os ímpios temem. Interessante que Jonas não queria orar e nem pregar para os ímpios, mas mesmo em sua rebeldia ele pregou. Mesmo em sua rebeldia, mesmo fugindo de Deus, Jonas ganhou almas. Mesmo assim, isso se chama graça de Deus, queridos. Aqueles marinheiros conheceram a Deus por meio do mau testemunho de Jonas. Deus age através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Deus faz com que a sua vontade prevaleça, sua obra se conclua por meio de pessoas, muitas vezes em rebeldia. Deus é soberano. Não estou fazendo apologia à rebeldia, mas em meio a esse caos, mesmo assim, aqueles homens temeram e se converteram. Não sabemos como aqueles marinheiros viveram depois desse dia. Se eles continuaram seguindo a Deus, não sabemos. Não sabemos se eles continuaram temendo e sacrificando ao Senhor. Mas depois de uma experiência como aquela, provavelmente, esses homens serviram a Deus pelo resto das suas vidas. Depois de verem lançado um profeta fujão e a tempestade acalmar, temeram, se converteram, entregaram a vida ao Senhor. Guarde essa palavra no teu coração, querido. Não sejam Jonas. Não viva no olho do furacão por conta de seu pecado. Se arrependa, abandone, busque a face do Senhor, creia no perdão de Deus, e Ele tem perdão para te conceder, tanto a você como a mim. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Próxima oportunidade, estaremos falando sobre Jonas na barriga do grande peixe. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, por esse texto, um tanto quanto longo, uma mensagem, reconheço, longa, mas ao mesmo tempo necessária, Pai. Necessária para as nossas vidas. Tiramos tantas lições. Ajuda-nos, Senhor, livra-nos. Livra-nos da rebeldia. Livra-nos, Senhor, da desobediência. Ajuda-nos a andar, Senhor, no centro da Tua vontade. Que, se tivermos que passar por tempestades, que seja estando no centro da Tua vontade, Pai, em obediência à Tua palavra, em obediência ao Teu Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo estava numa tempestade, num navio, preso, mas ele estava fazendo e cumprindo o Teu ide, Senhor. Não queremos ser como Jonas, levar problema para a vida das pessoas, por estarmos em desobediência a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa manhã. Limpa nosso coração de todo pecado, Pai. Liberta-nos de toda prática imoral, indecente, terrível, que macule, Senhor, a nossa vida, que faça com que tempestades, as mais terríveis, assolem a nossa alma, prejudiquem os nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos. Senhor, livra-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, não somos melhores do que ninguém, não somos melhores do que Jonas, Senhor. Somos feitos do mesmo material, com uma natureza inclinada à desobediência, mas
dependemos de Ti, Senhor, para viver em santidade, para andar na Tua presença. Segura em nossas mãos, Senhor, cada um aqui individualmente. Ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a andar contigo. Desperta-nos, Senhor, para orar, mesmo em meio à tempestade, mesmo que essa tempestade seja causada por nossa desobediência, que queremos estar buscando a Tua face, clamando a Ti, para que o Senhor venha nos mostrar por qual motivo essa tempestade está acontecendo, se é que está acontecendo na vida de alguém aqui nessa manhã, meu Pai. Toma nossas vidas, Te louvamos por mais esse culto, o último domingo do ano, o último culto pela manhã, mas logo mais estaremos de volta aqui, Senhor, alguns que o Senhor venha ministrar um pouco mais da Tua palavra também para nós, Senhor. Precisamos, nesse finalzinho de 2023, Senhor, estarmos na Tua presença, dependentes de Ti, Senhor. Segura em nossas mãos. Muito obrigado por tudo, Pai. Fica conosco, abençoa o nosso domingo, a nossa volta para os nossos lares, livra-nos de todo mal, Pai. Abençoa o nosso casamento. Ajuda-nos, Senhor, a tornar a vida do outro mais leve, Pai. Senhor, desperta-nos para termos momentos de alegria, de riso, de brincadeiras em nosso lar. Livra-nos, Senhor, de sermos chatos, implicantes, irritantes. Deus, tem misericórdia de nós. Transforma a nossa vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.